Boa tarde a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, graças a Deus, mais um privilégio que Ele tem nos dado de estarmos aqui, né? Vamos adorar ao nosso Deus, aproveitar todo o nosso tempo nessa tarde, para adorá-lo em espírito e em verdade, amém? Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor deu a cada um de nós, ó Deus, pela vida, pelo ar que respiramos, pela água, pelo pão que não tem faltado. Temos buscado a Ti, ó Deus, de manhã, de dia, agora à tarde, Senhor. Estamos aqui em Tua presença, Senhor. Sabemos que o Senhor que nos trouxe aqui, ó Pai, e sabemos que, ó Deus, o Senhor nos abençoará nessa tarde, Pai. Queremos, ó Deus, te pedir perdão de nossos erros, de nossas falhas, por aquilo que temos feito, ó Deus, que tem entristecido ao Teu Espírito Santo. Nós nos rendemos aos Teus pés nessa hora e te pedimos perdão, Senhor. Que o sangue do Senhor Jesus Cristo venha nos limpar, ó Deus, de todo mal, ó Deus, toda mancha. Possamos estar limpos diante dos Teus olhos, para Te adorar, para Te louvar, para receber a Tua palavra nessa tarde, Senhor. Toma controle, ó Deus, de tudo, ó Pai, nesse trabalho que está se iniciando, o culto que há de vir à noite, Senhor. Nós estamos confiando e estamos em expectativa que o Senhor mais uma vez nos abençoará, Senhor. Toma os músicos em Tuas mãos, ó Deus, os que cantam, cada um que chegou aqui, que trouxe uma oferta de adoração a Ti, ó Pai, que o Senhor possa aceitar, ó Deus. Que o Senhor possa tomar o pastor mais uma vez, e que através desse canal que o Senhor tem colocado aqui, ó Pai, os jovens, os casais sejam abençoados nessa tarde, Senhor. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, para louvor do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Senhor, eu venho aqui agora para louvar Teu santo nome, porque tem sido tão bom para mim. Então desde o nascer do sol até o entardecer, só Teu nome, Senhor, é digno de louvor. Jeová Nissi é a nossa bandeira, Jeová Rafa, nosso curador, Jeová Shalom, Senhor, nossa paz, Jeová Shammah, o Senhor presente está, Jeová Rui é o nosso pastor, Jeová Tsequino, nossa justiça, Jeová Shalom, Senhor, nossa paz, Jeová Jireh, o Senhor proverá. Tu és o grande eu sou o que sou, o Deus que era, é e há de vir. Tu és profeta, sacerdote e rei, também águia, cordeiro e leão, filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Jeová Nissi é a nossa bandeira, Jeová Rafa, nosso curador, Jeová Shalom, Senhor, nossa paz, Jeová Shammah, o Senhor presente está, Jeová Rui é o nosso pastor, nossa justiça, Jeová Shalom, Senhor, nossa paz,
Ramá, o Senhor presente está. Jeová Rui é o nosso pastor. Nossa justiça é Senhor, nossa paz. Jeová Jiré, o Senhor proverá. 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 Aleluia! Glória a Deus. O Senhor proverá todas as coisas para nós. Anjos abrem o caminho. Glória a Deus. Celebração naquele dia, e sabemos que não falta muito tempo. O esposo celestial descendo, a esposa resgatada subindo. Doces sinos irão tocar, coros de anjos começa a cantar. Pegue a trombeta, Gabriel, e toque. Aqui vem a esposa orar. Ó noiva imaculada, ó que visão gloriosa. Aqui estão os escolhidos, aqui estão os resgatados. Anjos abrem o caminho, pois aqui vem a esposa. Anjos abrem o caminho, pois aqui vem a esposa. Que dia feliz, que dia feliz. Alguns de cada nação ali estarão, com vestes sem manchas, brancas e puras, e todo o céu irá contemplar, se aprontando para ir agora. Ao que parece ninguém sabe a hora. Gabriel, e toque. Aqui vem a esposa, pra sempre com ele morar. Ó noiva imaculada, aqui estão os escolhidos, aqui estão os resgatados. Anjos abrem o caminho, pois aqui vem a esposa. Anjos abrem o caminho, pois aqui vem a esposa. Que dia feliz, que dia feliz. O irmão Brana viu ela em visão, mas aqui estamos, mas aqui estamos em realidade. Aleluia! E todo o céu irá contemplar, se aprontando para ir agora. O que parece ninguém sabe a hora. Pegue a trombeta, Gabriel, e toque. Aqui vem a esposa, pra sempre com ele morar. Ó noiva imaculada, ó que visão gloriosa. Aqui estão os escolhidos. Anjos abrem o caminho,
pois aqui vem a esposa. Anjos, abre o caminho, pois aqui vem a esposa. Que dia feliz, que dia feliz. O irmão Brana viu ela em visão, mas aqui estamos em realidade. Todo o céu irá contemplar, se aprontando para ir agora. Ao que parece ninguém sabe a hora, é que a trombeta Gabriel e toque. Aqui vem a esposa, pra sempre com ele morar. Ó noiva imaculada, ó noiva imaculada, visão gloriosa. Aqui estão os escolhidos, aqui estão os resgatados. Anjos, abra o caminho, pois aqui vem a esposa. Anjos, abra o caminho, pois aqui vem a esposa. Que dia feliz, que dia feliz, que dia feliz, que dia feliz. Aleluia, glória a Deus. Enquanto os músicos vão se ajeitando, Deus abençoe a todos. Mais uma vez é um grande privilégio poder estar aqui. Sempre eu considero uma grande oportunidade vir um pouco mais cedo e a gente estar aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus, compartilhar algumas experiências. Eu gostaria que você deixasse a Bíblia aberta em Lucas capítulo 16. Nós vamos ler um pouquinho dali daqui a pouquinho. Lucas capítulo 16. E nós vamos continuar o aproveitamento da mensagem de Deus em seu povo. Eu sei que alguns já falaram, mas alguns ainda gostariam de falar. E nós vamos aproveitar a segunda parte da nossa reunião com a mensagem de Deus em seu povo. Eu gostaria que, enquanto a gente está começando essa reunião hoje, falar um pouquinho sobre essas reuniões que o Flávio está fazendo com vocês. Vocês mesmo tiveram a iniciativa de sentarem juntos e lerem a mensagem. Eu considero isso de grande valia, porque para mim isso não é apenas um exercício de leitura. Dentro da mensagem tem vida. E à medida que vocês vão lendo ela, essa vida que está ali dentro, ela vai saltando para dentro de vocês, e vocês podem ter profundas experiências com a mensagem do profeta, porque quando a gente trabalha para evangelizar uma pessoa e logo depois a gente trabalha para discipular ela, torná-la um discípulo de William Branham, um seguidor, né? Quando vocês conseguem extrair por si mesmos, de dentro da mensagem, o alimento para a vida de vocês, então é quando a gente se sente seguro e a gente sabe que vocês estarão tendo experiências profundas com a mensagem, porque essa mensagem, ela é a Bíblia revelada. Então dentro dela tem vida, como tem dentro dessa Bíblia, que a gente chama de Bíblia, vamos dizer assim, porque ali estava o ministério do Filho do Homem. E quando vocês estão lendo, eu gostaria sempre que pensassem sim, que uma parte do segredo está na leitura da mensagem e a outra parte na vida dele. Então, quando ele conta uma história, vocês têm que ficar muito atentos para entender o que ele está querendo dizer com a história, porque muitas vezes ele só conta a história, mas ele não explica o que ele quer falar. Então, você tem que estar orando e pedir a Deus, Senhor, o que ele quis dizer com essa história. Porque ele não está colocando uma história só para preencher um espaço dentro do tempo dele. Ele está abrindo o mistério e fechando ele
pela história que ele está contando. Então, por exemplo, essa história da águia descendo do galinheiro, essa é uma história que é contada em empresas, em tudo que é curso de administração, todo mundo fala dessa história. Mas quando ele conta, ele está extraído de dentro dela um mistério que envolve a própria vida dele, porque ele é essa águia voando. Porque lembre-se que o quarto animal era uma águia voando. O galinheiro era as denominações. Nós éramos aquela águiazinha que não sabia nada do potencial que havia dentro de nós. Quando ouvimos essa mensagem, aquele potencial foi destravado, foi despertado. Quando ele conta a história do rapaz de Chicago, que foi lá na festa, à procura de uma esposa, ele está falando do filho do dono, que está atrás de uma esposa. Quem que é o filho do dono, senão Jesus Cristo? Que estava dentro dele, atrás de uma esposa, e vai buscar caráter. Não está contando uma história, ele está abrindo um mistério. Como ele conta aquela história do rapaz que foi para a guerra e por causa dos sons dos canhões, das metralhadoras, ele perdeu a cabeça. Vários deles ficaram com amnésia, não sabiam quem eles eram. Aí ele conta uma história, que eles estão indo para um lugar, para um sanatório, aí o trem para numa estação, os rapazes descem para esticar as pernas e beber um pouco de água. De repente um jovem daqueles sai andando, encontra uma fonte, ele começa a se lembrar de algo, sobe uma estrada, desce uma rua, de repente ele vai até num casebre, sobe uns degraus e um velhinho de cabeça branca sai lá de dentro e vem encontrá-lo e ele recupera a sua identidade. Ele está contando uma história, mas lá está o velhinho de cabelo branco. E nós estamos entendendo quem nós somos. Filhos e filhas de Deus que perdemos a identidade. Então vocês têm que estar atentos. Um pedaço do mistério está no papel, o outro está na própria vida dele. Por muitos anos eu pensei que Deus tinha castigado William Branham pela morte da esposa. Depois vim entender que Deus queria revelar mistérios que estavam no mundo invisível através daquela experiência. Aí você vai lendo e vai identificando-se a si mesmo com aquelas histórias. O que identifica-se com você? Isso é muito importante, tá bom? Muito bem, nós falamos na última reunião, ou nas últimas duas, antes de eu viajar, que a gente estava tentando falar com vocês a respeito de experiências de fracasso, de sentimentos contrários, de tristeza, de derrota que a gente tem na vida, e como é que a gente tem que reagir quando a gente enfrenta essas situações. Em vez de se desesperar e abandonar a igreja, ir para as drogas, ou tem gente até que se suicida, como é que nós devemos lidar com essas experiências contrárias, de fracassos, coisas que nos dão tristeza, desapontamentos, porque todos nós vamos ter fracasso na vida. Então eu quero conversar mais um pouquinho sobre isso. Nós vimos numa das últimas reuniões, aquele exemplo do profeta sobre o viadinho. Ele nos dá uma tremenda lição, que para se afastar das garras do predador, a vítima tem que ser mais rápida e mais ágil do que o predador, senão ela vira comida. Então o viadinho, ao ser atacado, a primeira coisa que ele pensa é encontrar água. Primeiro ele tem que beber água para estancar o sangue. Depois ele sabe que dentro da água o lobo vai perder o rastro dele. E ele segue rio acima, tentando desmanchar os rastros para que o lobo não siga ele. Então o grande segredo dessa lição é: muitas vezes nós somos atacados por ataques violentos de Satanás, tentações tremendas, e às vezes pessoas querem nos enredar, pessoas querem nos envolver. Como eu contei para vocês a história daquele rapaz que trabalhou ali comigo, que foi vítima. Ele estava no lugar errado, ele era a pessoa errada, junto com a companhia errada. Se ele fosse mais esperto, não teria caído naquele enredo. Então, se você às vezes é mais esperto e sabe o que está acontecendo, tem que ter agilidade para fugir das mãos de um predador que pode acabar com a sua moral, acabar com o seu futuro e envolver você na história errada. Então, isso é muito importante. Então, nós aprendemos isso com a mensagem que o Mubano trouxe, sedento por vida, né? Vimos como aquela mensagem foi tão especial para nós. Não é todo mundo que tem sede de vida. Muitas pessoas passam por essa vida e não têm sede da vida eterna. Isso mostra que elas não foram predestinadas para serem salvas, mas nós temos essa sede de vida, por isso estamos aqui, e é essa sede de vida que nos faz levantar e lutar e viver. Eu não quero morrer, eu quero viver, né?
Então, nós demos aquele exemplo daquela mulher que veio carregada pelos lençóis, lá na Europa, onde uma irmã orou e a carne dela foi recriada pelo poder da palavra falada. Então, vamos ler um pequeno texto. Em São Lucas 16, vamos nos pôr de pé. São Lucas 15, perdoe. É a parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece essa parábola? Mas aqui tem uma lição que eu quero destacar, é quando ele por fim, ele admite que ele tomou a decisão errada de abandonar a casa do pai dele. Ele viu que ele perdeu tudo, gastando com as prostitutas, quando ele se sentiu naquela condição realmente desfavorável, sem conforto, sem casa, sem família, tinha perdido tudo. E ele então toma a decisão certa. Ele começa a lembrar-se da casa do pai dele, quando ele era um filho amado, tinha tudo, vivia em sociedade, tinha o amparo da casa do pai, o amparo da família. E ele então decide se humilhar, decide voltar atrás. Isso é arrependimento. A gente estava indo para lá e agora a gente quer ir para lá. Isso é arrepender-se, é dar a volta e retornar. Uma coisa muito importante nas nossas vidas, e é assim também que a gente quer que uma igreja seja organizada, é que família é como se fosse um oásis, é um lugar onde você busca amparo, busca socorro, busca ajuda, quando tudo mais falha. Por isso que nossos pais são importantes, nossas mães são importantes, por isso uma igreja é importante. É um lugar onde você vai, depois que tudo falha, você não tem mais alternativa, e não sabe mais o que fazer, então há uma porta aberta, família e igreja. São duas coisas importantes na nossa vida. Um dia vocês vão construir uma família, vocês vão ver o valor que será isso para vocês mesmos e para os filhos de vocês. Um lugar onde, se você falhar lá fora, você tem um lugar para voltar. Pior são pessoas que não têm um lar para voltar, não têm uma igreja, elas vão ter então que se meter na mão de um traficante, cair na mão de uma gangue, e para sobreviver tem que matar e tem que roubar e assim por diante. Família é muito importante. E esse rapaz tinha um oásis, que era a família dele. E ele sabia que ele teria que se humilhar, que ele teria que voltar atrás. Quando ele chega em casa, para surpresa dele, as portas estavam abertas. Se tem um lugar que as portas sempre serão abertas para nós, é a nossa família e a igreja. Por isso, dê valor a isso, dê valor à sua família. Vocês todos sabem a história dessa criança que morreu em Jaraguá do Sul. Infelizmente o carro imprensou a criança na parede, criança de 1 ano e 8 meses, ou quase 2 anos. Imagine como é que esse pai e essa mãe estão. Nada é mais valioso para nós do que vocês. Por isso a gente está aqui sentado todas as tardes, porque a gente tem medo de que vocês entrem por caminhos errados. Porque veja, um princípio muito importante, que vocês até podem anotar isso. No mundo animal, quando uma pequena cria nasce, os animais têm uma coisa chamada instinto, e eles seguem o seu instinto natural. Ninguém tem que ensinar nada para eles, para um pássaro ou para um animal, mas nós não. A gente precisa da experiência dos nossos pais, dos nossos irmãos e pessoas mais velhas, para compartilhar essas experiências, para não errar naqueles caminhos que nós erramos. Essas experiências são importantes, então nós ensinamos vocês. Não conseguimos ensinar tudo, nós não temos todas as respostas, mas nós temos um pouco de experiência de nossos próprios erros. O que custou para nós decisões mal tomadas, decisões erradas, que nos custaram coisas caríssimas e que vocês não têm que passar por isso. Então nós não queremos que vocês casem grávidas, não queremos que vocês engravidem lá fora, não queremos que os rapazes saiam daqui e vão lá fora buscar mulheres mundanas. Não queremos que vocês se envolvam com as pessoas erradas, não queremos que vocês sejam vítimas de pessoas que têm uma grande habilidade para convencer as pessoas para o mal. Não queremos. Nós temos muito medo que vocês envolvam-se com drogas, envolvam-se com maus elementos na escola, que se metam com tráfico, que se metam com prostituição. Temos muito medo disso aí. Então a gente procura dar educação, orar por vocês, manter-nos o mais próximo da igreja, o tanto que podemos, junto com família, porque família é uma
coisa muito importante e igreja é algo muito importante. Então vamos ler essa experiência. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Ele pensava que já tinha idade para tocar sua própria vida. Que ele já sabia tudo, que ele já era um homem maduro e que ele sabia o que fazer com o dinheiro dele. Dias depois provou-se que não sabia era nada. Não tinha experiência, não tinha maturidade. Ele achou que tinha, mas quando veio realmente os compromissos, vieram as responsabilidades, ele começou a ficar estressado, cansado, não conseguia governar sua própria vida, foi gastando e gastando e gastando, logo acabou aquele dinheiro que ele ganhou tão fácil. Veja, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. A gente nunca consegue prever as crises que vão vir na nossa vida, crises econômicas, guerras, problemas e doenças, que estão lá na frente. Ele não contava que viria uma crise econômica, que viria fome na terra. Veja, e foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Veja, viveu como um mendigo, dormindo aqui, dormindo ali, agora dormindo no meio dos pastos com os porcos. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? É como um rapaz que perdeu a memória, tinha amnésia, e voltou a si. Espera um pouquinho, eu tenho uma família. Ele tornou a si, ele estava fora de si. Eu tenho uma família, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe. Eu quero que guardem isso. Por mais que vocês falharem na vida ou fracassarem, nunca tenham vergonha de voltar para casa. Eu conheço pessoas que estão vivendo vidas amarguradas, vidas horríveis, por causa de uma coisinha chamada orgulho, de não querer voltar atrás e se humilhar e dizer: olha, eu errei. Vidas solitárias, trancados em quartos, muitas vezes tem que fumar uma maconha, ou cheirar uma cocaína, ou beber alguma coisa, ou ir para um baile, para poder sentir um pouquinho de alegria. Mas se fossem humildes, diria: espera um pouquinho, eu tenho uma família. Família é a coisa mais preciosa que nós temos. Pais, mães, irmãos, igreja, família. Por isso que quando a gente mexe um com a família do outro, nós vamos se meter em encrenca, porque tem muito sentimento envolvido. É claro que vou defender os meus filhos, eles vão me defender. Você defende os seus irmãos, os seus pais. A Débora vai defender os seus pais. E não importa o que aconteça, ela vai se pôr ao lado da família, porque tem sentimentos. Há muita coisa envolvida em família. Isso vem de berço, aquele crescimento, aquele envolvimento, aquele relacionamento profundo. Veja, quantos jornaleiros, aqui no caso jornaleiro não era quem vendia jornal, né? Na Bíblia, a palavra jornaleiro é quem trabalhava uma jornada de um dia. Vem da palavra jornada, né? Veja, meus pais têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei. Então ele caiu em si, lembrou de sua família. Veja, arrependido, né? Irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. A primeira coisa é o arrependimento seguido de confissão. Não adianta ficar fora de casa anos, depois achar que está tudo bem, volta para casa, fica tudo por isso. Não, a única forma de realmente acertar é primeiro arrependimento de: pai, eu pequei contra ti e pequei contra Deus. Veja, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Ele veio humilde para casa, não exigindo nada, não achando que ele tinha direito a coisa nenhuma. Falou: só me deixa eu voltar para casa, eu vou dormir no rancho lá, os teus empregados, não tem problema. O que eu tinha já gastei. Uma condição muito importante de uma pessoa que realmente quer reconstruir sua vida é humildade.
Aceitar a condição, viver das sobras. Humildade. Veja. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, porque o pai sabia que aquele rapaz era seu filho, tinha seu sangue, o pai sabia que ele tinha que ter uma experiência, o pai sabia o que ia acontecer. Esse pai aqui é Deus, na verdade, ele nos conhece, ele sabe que você vai falhar, que você é uma falha por completo, e se você volta, ele vai ter a porta aberta. Veja, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Veja, que pai amoroso. Por mais que ele estava errado, o pai não jogou em cima dele um sermão, seu sem vergonha. Por que você não me escutou, guri? Tem feito para você? Não. Abriu a porta. Vem. Veja que coisa tremenda. E o filho lhe diz: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Senhor Jesus, acrescenta as tuas bênçãos, a leitura da tua palavra. Sustenta-nos com o pão do céu nesta tarde, pois te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero que vocês aqui atentem para uma coisa. Entre tantas coisas que nós vamos falar, eu queria o microfone, Sandra. Deixa o microfone pronto aí. Ah, está ali. Flávio tem na mão. Obrigado, Flávio. Assim, ó. Quando a gente vai julgar um caso, muitas vezes a gente faz o julgamento errado, porque a gente não usa o filtro certo. Toda pessoa que faz um julgamento, ela tem um filtro. Por exemplo, o pai poderia ter tomado um filtro de um pai duro, um pai insensato, e dizer: não, você plantou, vai colher. Eu não mandei você pegar o dinheiro e gastar com bolota, com prostituta e festa, agora aqui não tem mais nada para ti. Esse seria um filtro. Ele poderia usar um outro filtro. Você não me obedeceu. Você está colhendo o que plantou, aqui você não entra mais, a minha porta não tem mais lugar para você. Você não é mais meu filho. Seria um tipo de filtro. Um pai impiedoso, duro, insensível. Mas o pai usou um filtro que a gente também tem que usar. Por isso aqui na igreja a gente usa certos filtros que muita gente não entende. A gente quer usar o filtro da misericórdia, o filtro da compaixão, o filtro da tolerância. É melhor ter a pessoa aqui dentro. Às vezes não está 100%. Não é aquele cristão exemplar. Tem coisa que as pessoas poderiam criticar, mas é melhor estar aqui ou estar lá fora. Está agora no campo do Joinville, lá batendo foto, ou na beira de um rio sem roupa. Às vezes você vê uma coisa na igreja que não está certo. Eu também vejo. Mas qual é o filtro que eu uso? Mas, Senhor, é minha igreja. Se tem 2 ou 3 casamentos, não me importa. Se é isso, aquilo, não me importa, mas o importante é que está aqui dentro. A gente quer que o Espírito de Deus faça a obra, não por força, não por violência. É que a gente às vezes usa o filtro errado e a gente esquece que nós somos ser humano, que também nós somos falhos, que um dia nós também fomos rebeldes, que um dia também nós demos trabalho para os nossos pais, que um dia também a gente fez bobagem na vida. Então esse pai usou um filtro, que era o filtro do amor. Que bom. Eu pensei que você tinha morrido. Mas você está vivo. Você voltou para casa. Isso é que importa. O pai não deu um sermão nele. Seu sem vergonha. Eu falei para ti. Você não me obedeceu. Não é assim. Eu tenho um filho no mundo, você sabe. Eu espero que um dia que ele volte para casa, eu não vou usar o filtro de você colheu o que plantou. Não vou usar esse filtro. Você merecia, não vou usar esse filtro.
seu sem vergonha, você abandonou o pai pelos seus amigos, vai viver com seus amigos agora. Não vou usar esse filtro. O pai fez uma festa. Esse meu filho estava perdido, foi encontrado, estava morto, mas eu tinha ele como morto, mas ele está vivo. Então a gente às vezes tem que entender o que a gente quer para nós, a gente tem que fazer para os outros. O que você faria, ou melhor, como é que você gostaria que as pessoas te tratassem depois que você falhou, foi lá fora, espero que nunca vá, mas digamos que tenha ido, depois volta para a igreja, cheio de problemas, fracassado. Como é que você queria que as pessoas te recebessem? Que tivesse aqui um juiz na porta, não, você não vai entrar, aqui é só uma igreja de santo, ou uma igreja misericordiosa, que você pudesse entrar, que você ia ter um abraço dos irmãos, ia ter um abraço dos diáconos, que o pastor fosse, oh, que bom que você voltou, glória a Deus, irmã, senta aqui no primeiro banco, traz uma água aqui para a irmã. Esse é um filtro, a gente pode ter diferentes tipos de filtros na vida. A gente pode ser igual aquele fariseu, né? Porque eu não sou igual a você, eu não faço essas coisas, e eu jejuo 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo, esse aí é um pecador. Era o filtro dele. Mas qual era o filtro que Deus olhava para ele? O publicano nem levantava a cabeça, cheio de pecados, ninguém precisava dizer mais nada para ele sabia tudo. Mas qual era o filtro que ele usava? Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E qual foi o filtro que Deus usou para ele? Ali estava Deus, olhando para os dois. Eles não sabiam que Jesus era Deus. E ali estava Deus escutando a oração dos dois. A gente tem filtros. E cada um usa o filtro de acordo com sua maturidade, de acordo com o seu espírito bondoso, de acordo com o seu amor, né? De acordo com o valor que tem por dentro. Por exemplo, vamos tomar um filtro aqui, vamos seguir a leitura. Olha só que coisa interessante. 2 tipos de filtro. Mesma leitura. E o seu filho mais velho estava no campo e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Agora imagina, festa e gente dançando e música. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Ele estava usando um outro filtro agora. Qual que era o filtro? O filtro do ciúme. O filtro de não ter sentimento de pai, porque o pai tinha um sentimento diferente. Porque era seu filho, era seu sangue. Foi ele que gerou, custou algo para criar aquela criança. O irmão mais velho não tinha essa experiência. Era apenas um concorrente na herança. Era o bonzinho da família. Nunca saiu de casa, agradava o pai. Aí começou a usar um filtro. Meu pai não gosta de mim. Esse rapaz gastou tudo. Viveu uma vida de bagunça, com prostituta lá no mundo. E meu pai faz uma festa para ele. Eu estou aqui o tempo todo, nunca dei trabalho, nunca saí de casa, não gastei um centavo com bagunça. E ele nunca me matou um bezerro. Cada um tem um filtro por dentro. Você tem que aprender a julgar as coisas com um filtro correto. Veja, mas ele se indignou e não queria entrar, ficou com a tromba caída, ficou lá, falou, não vou entrar, isso é uma injustiça comigo. Eu estou anos aqui nessa casa e meu pai nunca me deu um presente. Ao filtro dele. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. O pai dizia, mas meu filho, entra, meu filho. Não leva para esse lado, considera, é seu irmão, ele estava perdido. Ele estava sem família, morando junto com os porcos. Você tem todo o conforto, tudo que é meu é teu. Mas respondendo ele disse ao pai, eis que te sirva tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito. Olha o filtro dele. Estava se comparando da maneira errada. Ele estava comparando-se a si mesmo da maneira errada. Era o filtro errado. Ele não pensou, puxa, o que é melhor? Ter a Marielle aqui dentro com uma tatuagem no pescoço e com um brinco na orelha? Lá fora. Desculpa, né? Um exemplo, né? Às vezes você faz uma coisa e todo mundo já te põe no inferno.
O que é melhor, ter você aqui ou ter lá fora? Não? Filtro errado. Pô, uma coisinha desse tamanho já faz um julgamento desse. Melhor ter ele aqui, ouvindo a palavra, cantando, levantando a mão, chorando. A gente tem que usar um filtro da misericórdia, filtro da compaixão. Sabe, não me interprete mal, né? Não me interprete mal. Espero que não seja mal interpretado. Mas todo mundo devia ter um fracasso na vida. Todo mundo devia quebrar a cara uma vez na vida. Para quando olhar para os outros, olhar com um filtro de quando alguém te ajudou, quando alguém te deu a mão, quando alguém te perdoou, quando alguém te abraçou, quando alguém disse, vem, aqui é tua casa, aqui é tua família, aqui é tua igreja. Porque o pior espírito que existe é o religioso. É um demônio que nem Jesus deu conta. Me mostra na Bíblia quando foi que Jesus deu conta de um espírito religioso. Porque eles julgavam pela aparência. E o que era a igrejinha de Jesus? Endemoniados, prostituta, gente endividada, ex-leproso, ex-paralítico, ex-cego, ex-surdo. Essa era a igrejinha dele. Essa era a igrejinha dele. O filtro, você tem um filtro aí dentro. Lembra que eu falei para você que a gente, quando olha para uma pessoa, escuta ela, a gente está filtrando ela? Veja. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matasse-lhe o bezerro cevado. Ele lhe diz, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Bom, o que eu quero com tudo isso é que vocês usem os filtros certos. Lembre-se que uma derrota não é o fim, e uma derrota em suas vidas vai lhes ensinar muita coisa, especialmente a ter compaixão das pessoas, especialmente a ser compreensivo, especialmente a ser misericordioso, especialmente a aceitar as pessoas. Nós temos que aprender com as experiências. Não podemos passar pela vida sem aprender. Claro, fracassou, para. O que eu fiz de errado para estar onde eu estou? É claro que eu estou colhendo o que eu plantei, é claro. Não precisa me dizer. Estou aqui passando frio, comendo bolota, deitando na estrebaria, sem família, sem pai, sem mãe. Não precisa me falar, eu já sei. Então, uma coisa que eu gostaria muito que vocês pudessem ir exercitando em suas vidas é essa capacidade de poder usar o livre-arbítrio e tomar as decisões. E não deixar se levar pela opinião de ninguém, não se levar por serem induzidos ou forçados. Deus deu a nós livre-arbítrio. Você tem capacidade de escolhas. E saber escolher é muito importante na vida. Escolher pelo certo. Esse jovem escolheu pelo certo. Quando ele viu que a vida não ia mais, sozinho, desprezado, sem amigos, abandonado, ele tomou a decisão certa. Eu tenho uma família, vou voltar para lá. Eu tenho uma igreja, vou voltar para essa igreja. Deus me deu graça de ter esse pequeno rebanho, não tenho nada que me jactanciar, mas sempre procurei ter um rebanho cheio de misericórdia, cheio de compaixão, às vezes fazendo que eu não vi nada, fazendo de conta que eu não escutei, para que a porta sempre esteja aberta. Não criar um bando de fariseu que fica na porta julgando, esse não entra, esse entra, esse não entra, esse entra. Não, a porta está aberta para todos. Todos. Não importa o que aconteceu. Foi lá fora, errou, falhou no casamento, volta. Lá fora teve um problema, uma decepção, volta. Errou numa mudança, volta. Errou em qualquer coisa, volta. Aqui tem uma família. Aqui tem uma família. Igreja é família. Às vezes os seus parentes não querem você, mas a igreja vai querer. Vai querer, é o que nós temos aqui dentro, a nossa família.
Um dia vocês vão conhecer os mais velhos. Muitos aqui têm 2 casamentos, 3 casamentos, algumas mães solteiras, alguns pais que tiveram filhos com 2 casamentos. Mas é a nossa igreja. É o povo que ama a mensagem. Alguns não podem mais ser diáconos, não podem ser pastores, mas pode ser filho de Deus, filha de Deus, irmão e irmã. Nossa família. Então, decidir pelo certo, uma coisa muito importante, tá? Muito importante, eu não vou nunca parar de falar. Dê mais valor ao ser do que ao ter. Valorize as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas têm. Porque como filho de Deus, Deus nunca vai nos deixar ter uma vida folgada. Ele só vai dar o que nós necessitamos. Tendo o que comer, o que vestir, esteja contente. Tem uma casa, tem um trabalho, tem um par de sapato, uma roupa. Deus te deu um carrinho. Mas valorize mais o ser do que o ter. Vou repetir. Pessoas medíocres andam com medíocres. Pessoas vazias andam com pessoas vazias. Pessoas maduras gostam de pessoas mais maduras. Pessoas espirituais gostam de pessoas mais espirituais. Pessoas sérias gostam de pessoas sérias. Por isso que quando a gente está aqui nesse exercício, né, de fazer com que vocês quebrem a inibição, se tornem mais desembaraçados, nós somos uma família, ninguém vai rejeitá-los porque você se levantou e às vezes ficou envergonhado. Da próxima você acerta. Mas quando você se levanta para dar sua opinião, você está se desenvolvendo. Você está criando coragem para lá na hora, lá fora, poder dizer, não, eu não concordo com isso. É a capacidade de dizer não. Não concordar com tudo. Livre-arbítrio, eu não concordo, não gosto, não quero. Aí você se levanta, dá sua opinião, acaba conhecendo quem é você. Puxa, que moça. Deve ler muito, deve estudar muito. Deve passar horas orando. Olha a opinião dela. Aí você atrai a pessoa certa. Não vai atrair uma pessoa medíocre, vazia, não tem o que falar. Só fica na porta da igreja com o cabelo para cá, cabelo para lá, não sei do tempo do banheiro, o tempo todo assim, uma ridícula. Mas é alguém com conteúdo. Não passa de uma ridícula. Na hora de falar, não tem nada para falar. Na hora de se posicionar, não sabe se posicionar. Não sabe dizer não. Não sabe agir com livre-arbítrio. Não sabe tomar a decisão certa. Porque lá fora vocês vão ouvir muitos nãos na vida. Vão estar muitas vezes na boca do diabo. Mas se vocês forem rápidos, ele não engana vocês. Igual aquele viado. Levou uma mordida. Não ficou ali estagnado. Estático. Correu. Ágil. Rápido. Encontra a água. Aqui tem água. É uma igreja. Família. Tem água. Então, lembre-se disso, tá? Uma coisa muito importante que vocês estão enxergando na Bíblia, especialmente na vida de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, o que torna a Bíblia um livro extremamente divino, é que Deus nunca escondeu o pecado de ninguém. E o homem colheu tudo que plantou, mesmo Davi, sendo um rei, ele pensou que ele podia bagunçar, né? Você que podia fazer uma festa, tinha 500 ovelhas e tal, eu não vou matar as minhas, o vizinho só tem uma. Aí pula a cerca, né? Aí ele pensou que ele podia fazer o que ele queria. Esqueceu que Deus estava vendo, que Deus olhava do céu. E quando ele achou que tudo estava bem, Deus manda um profeta lá, e lhe conta uma parábola, e vocês conhecem a história. O que significa isso? Que mesmo que você falhe, mesmo que você erre, não é o fim. Com todo respeito, Larissa, você tem direito também de errar. Mas não fique lá. Levante-se. Busque água. Não tem aquele orgulho de se autodestruir. Como a filosofia japonesa que cria as crianças de uma forma estúpida. São criados para vencer. São criados para nunca errar. Na primeira falha, bota uma corda no pescoço e suicídio. O país que mais tem suicídio no mundo. Porque foram criados dentro de uma filosofia, de uma atmosfera que não se pode falhar. Não é que nós não podemos, nós vamos falhar. Porque Deus tem lições para nos dar com os nossos erros. Ele tem que tirar coisas de dentro de nós na base da vergonha.
que depois que você passou vergonha, você nunca mais quer fazer aquilo. Você vai lembrar daquela mancada que você deu. Tem lugares que você não vai nem querer passar naquela rua mais, porque você tem amargas lembranças daquilo ali. Roupas que você vai queimar, você não quer nem ver essas roupas. Elas se tornaram imundas, porque você estava no lugar errado, fazendo a coisa errada, você não quer mais lembrança. Queima isso tudo. Queima essa fotografia, queima essa música, queima esse sapato. Não posso mais enxergar isso. Mas errou, então, ele fez a ferida, ele vai curar, mas vai ficar a marca nas costas. Vai passar, vai tomar banho com sabão aqui assim, tem uma cicatriz aqui. Eu sei o que ela custou. Então, Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Deus ama o arrependimento. A cura para o pecado sempre é o perdão. Misericórdia há para quem se arrepende. Nunca esqueça da grande lei que rege o universo: semeia e colhe, semeia e colhe, semeia e colhe. Mesmo Davi sendo um rei, ele tinha que colher o que ele plantou. Vamos abrir o Salmo 51 rapidinho, numa sequência lógica. Aí vocês podem meditar em casa mais tarde. E se vocês querem depois rever a gravação, vocês vão poder rever, né? Ver se eu consigo em 5 minutinhos dar uma passadinha rápida, tá? O Salmo 51 foi o Salmo do arrependimento. Foi dali que Davi, aquela experiência do adultério dele com Betsebe, da morte de Urias, foi que ele escreveu essa tremenda oração, Salmo 51. Uma das razões pelas quais Deus nos perdoa, é lógico que Ele nos ama, mas uma outra que chamada é misericórdia. Deus tem misericórdia. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe como nós somos construídos, Ele conhece nossa constituição. E Deus é misericordioso. Nunca pense que você não pode alcançar misericórdia, porque você pode alcançar misericórdia. Eu já errei muitas vezes na vida e vou errar muitas, mas uma coisa eu sempre lembro: mas espera aí, Deus tem misericórdia, eu vou até Ele. Veja, Davi foi até a presença do Deus Todo-Poderoso por uma conversa, uma oraçãozinha, que às vezes você acha que é tão inútil, mas ele começou a conversar com Deus para buscar perdão, que iria significar entre morte e vida. Olha o poder da oração. Você chegar diante de Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade. Ele sabia que a natureza de Deus era ser misericordioso. Se vocês quiserem ler depois Lamentações capítulo 3, eu estou já no meu horário estrangulado, mas vocês podem depois ler isso. Deixa eu só achar aqui, acho que é Lamentações 3. Lamentações 3, verso 22 até o verso 31. Começando assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Imagina que a terra fosse um grande diamante e a cada 1000 anos um beija-flor viesse afiar o bico. E ele pensasse assim: é melhor eu poupar o diamante para não gastar. O que você acha? Vai gastar, não? É claro que não, né? O bico de beija-flor para gastar um diamante. Diamante afia diamante, diamante afia serra. Ou seja, não tem como esgotar a misericórdia de Deus, tá? Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O valor do sangue de Jesus Cristo. Confia. O método de perdão, o método de Deus é o sacrifício do Calvário. Versículo 3: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sobre si. Ele confessou e se humilhou. Não fique amargurando suas derrotas. Não fique sentado num canto tendo dó de si mesmo. Levante-se. Admita que falhou. Vá até Deus. Confessa. Ele vai te perdoar.
quero que vocês aprendam a lidar com essa sensação. É horrível, mas não é o fim. Não é o fim. Por mais que você se sinta um lixo, mas vai até Ele. Confesse, humilhe-se e acredite que o sangue vai te perdoar. Tá? Versículo 4. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Quando você pecar, não ponha a culpa de ninguém. Assuma a responsabilidade. Ele admitiu que tudo aquilo era culpa dele. Porque uma pessoa que não arrependeu-se corretamente vai viver sempre de desculpa. Mas foi a mulher. Mas foi a serpente. Mas foi isso. É um péssimo sinal. Quando eu vejo uma pessoa que fez uma coisa errada e ela não quer se humilhar, ela só dá desculpa, eu fico quieto, me calo e já sei. Não tem arrependimento. Um grande sinal de arrependimento é: a culpa foi minha. Se eu tivesse vigiado, se eu tivesse feito certo, se eu não fosse tão ambicioso, se eu não fosse tão teimoso, se eu não fosse tão cobiçoso. Leia Tiago. Cada um é tentado por suas próprias fraquezas. Não bota a culpa em ninguém. Pode ler a Bíblia. Tiago 1. Cada um é tentado por suas próprias concupiscências. Tem coisa que tenta Lia, mas não me tenta. Não me faz mal. Mas tem coisa que me faz mal, que não faz mal para ela. O que me arruína? Minha própria cobiça, meu próprio desejo maligno. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Sim? Versículo 4, então foi sua responsabilidade. Versículo 7, purifica-me com ensope e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele tinha confiança no sacrifício. Ele cria que o método de Deus funcionava: confissão, humilhação, arrependimento, assume a culpa e pronto, e Deus vai te perdoar. Acredita nisso? Não fica se amargurando, se apunhalando. Não tem mais chance para mim, eu mereço a morte. Esqueça isso. Se você falhou, pecou, confessa, humilha, levanta, aceita, o método funciona. O que era o isope? Era uma erva daninha que dava em qualquer canto do muro. Ele pegava aquilo, molhava no sangue, aplicava na porta, a coisa funcionava. Está aqui na Bíblia para provar quão fácil é alcançar o perdão. Sim? Versículo 10. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele estava disposto a ter uma mudança em sua vida interior. Ele não queria continuar sendo o mesmo homem. Sim? Versículo 11. Olha o medo dele. Sabe, gente, escuta aqui. Talvez vocês nunca passaram por essa experiência, mas a experiência que mais me atormenta é a experiência de Adão. É ser lançado para fora da presença de Deus e não ter jeito para voltar. Me atormenta. Não brinca com o pecado. Davi disse, versículo 11, não me lances fora da tua presença. Ele sabia que Deus, como um pai, expulsou o primeiro filho de casa. Não brinca com isso. Tem gente que nunca mais vai voltar para a igreja. Foi lançado para fora. A blasfêmia contra o Espírito Santo, de ver uma coisa sagrada e chamada de falsa, não tem perdão para isso. Se você vê uma pessoa falar mal de uma obra santa, sai de perto dela e corre. Para não estar no lugar errado, com a pessoa errada. Porque o blasfemo, ele vai seguir em frente, pensando que está certo e já está rejeitado. Ele não vai admitir que ele errou. Ele, não, eu estou certo, eu tinha razão. Eu não suporto pecado na igreja. Tá bom então. Filtro errado. Quer ver a pessoa aqui dentro? Quer ver a pessoa lá fora? Filtro errado. Eu não quero que Deus me jogue para fora. Eu quero estar aqui dentro. Não importa quanto que eu tenha que me arrastar. Igual aquele bêbado que o pastor Royal, lendo uma história numa revista das seleções,
Ele contou isso para nós muitas vezes. Estava numa história, uma lenda, né? Que o bêbado vinha para a igreja e ele entrava cambaleando dentro do culto. E toda vez que ele entrava, ele vinha no altar orar. E mesmo dias fora de culto, mas a porta não estava aberta, o bêbado entrava. E o pastor que estava lá atrás escutava a oração do bêbado e achava interessante que toda vez que ele vinha para a igreja, ele estava bêbado. Que coisa! E o nome dele era Jim. Ele só fazia uma oração assim: Senhor Jesus, tem misericórdia do Jim. Daqui a pouco ele descansava num banco, se recuperava um pouquinho e ia embora. Outro dia ele voltava: Senhor Jesus, tem misericórdia do Jim. Bêbado. E passado um tempo, o pastor sentiu a falta do Jim na igreja. Ele foi investigar pela vizinhança, o Jim tinha sido atropelado. Estava no hospital. Aí o pastor foi lá. O pastor se apresentou para o Jim: eu sou o pastor daquela igreja que você ia orar todos os dias. E eu ouvi a sua oração, você dizia: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. E eu sempre tinha compaixão, mas eu não podia fazer nada. Aí o Jim falou assim: pois é, pastor, o Senhor Jesus veio aqui e teve misericórdia de mim. Eu estou vivo e estou curado, estou livre da bebida, ele me salvou. O que era melhor, ter a porta fechada porque ia sujar a igreja? Ou ter a porta aberta para o Jim entrar? A gente tem que usar os filtros certos. Para mim, o importante é ter vocês aqui. Não importa a condição que vocês estejam. Não estou acusando ninguém, não sei da vida de ninguém, graças a Deus. Mas prefiro ver você aqui do que ter você fora daqui. Eu queria ver o Lucas aqui, brinco na orelha, tatuagem, cabeludo e barbudo, mas sentado aqui dentro. E não importa quanto disser: é o filho do pastor, que vergonha. Eu ia suportar, não tem problema. Mas está aqui dentro. Depende do filtro que a gente usa. Muito limpo, né? Muito bem. Amém? Verso 12. Puxa, eu não queria saltar isso, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Ele tinha perdido a alegria, ele queria senti-la de novo, ele queria ter uma vida estável, sustentada, ser coerente com a decisão que ele tivesse tomado. Amém? Verso 13. Então ele disse: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. A gente sempre passa por essas experiências, e um dia a gente vai ensinar alguém de não ter passado por isso. Amém? Vinícius, faz uma oração, dá o microfone para ele fazer uma oração. Vamos ficar mesmo sentados. Ora a Deus pelo que foi feito até agora. Senhor nosso Deus e Pai, Amém. primeiramente somos muito gratos a Ti, Pai, porque estamos no melhor lugar que nós poderemos estar, Amém. Pai, ouvindo e aprendendo, Graças a Pai, Deus. de Ti. Sabemos, Pai, que o pastor tem dedicado esse tempo para nós, Pai, Amém. e pedimos que o Senhor, dentro de nós, faça que nós possamos aproveitar o melhor disso, Pai, para as Amém. nossas vidas, Senhor. Amém. Somos gratos a Ti, Pai, pelo trabalho Amém. que tem sido feito, Amém. o trabalho que vamos fazer, entregamos em Tuas mãos, Amém. assim como esse culto, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Vinícius. Vamos então ao aproveitamento da mensagem. Eu quero que vocês percam o medo de falar e percam a inibição. Nós estamos dentro de família. Ninguém aqui vai ridicularizar ninguém, ninguém vai humilhar ninguém. Mas quando você se levanta e você lê essa mensagem, dentro dela tem vida. E você está dando passos para o seu arrebatamento. Passos para a sua transformação. É como você comer algo que vai fazer grande diferença na sua saúde. Então, ler essa mensagem não é só uma exigência que eu faço para você, para dar uma lição de casa. É para que você tenha mais familiaridade com isso. Amém? Vou pedir que a Heloísa dá o microfone para a Heloísa aqui, Flávio. A Heloísa, minha filha. Heloísa, minha filha. Hã? Nana, ela é em casa. Quem é Heloísa? Muito bem, qual é o seu aproveitamento, qual é o seu parágrafo? Bom, primeiro eu gostaria de dizer que
durante a mensagem toda que a gente percebe é a revelação do 7º selo, né? Deus em carne humana. Ele mostra em várias partes que o próprio Deus estava ali, ele encarnado, o irmão Brana. E a gente sabe que hoje está no povo, não está mais em um homem, né? E o meu parágrafo, deixa eu abrir. É o 12 e 13. Eu vou ler aqui, depois eu vou comentar. Cada maçã que está na árvore estava na árvore quando era apenas um ramo. Quando é um ramo pequenino, ali no chão. Cada flor que estará na árvore já está nele. As flores não aparecem do nada. A flor não vem do chão. A flor já está na árvore. A maçã já está nela. A árvore está plantada no chão e a única coisa que ela tem que fazer é beber. E quando ela está bebendo, ela tem que beber mais que sua porção. E ela se espalha, empurra para fora. Essa é a maneira que nós estamos plantados em Cristo Jesus, através da fonte inesgotável de vida. E começamos a beber, e quanto mais nós bebemos, mais somos empurrados para fora. Isto é certo. Ela traz para fora esses elementos. E o dom para o qual Deus te chamou, bem, apenas, o problema é que você não bebe. Isso é certo, você não bebe. Você não crê que Ele é a fonte inesgotável de vida? Vinde a mim, todos os confins do mundo, e bebei. O diabo não se importa o quanto você vem, contanto que você não beba. Vê, você vem e bebe. É para isso que é esta reunião, para você beber. Há uma fonte aberta, fluindo livremente por toda parte. Simplesmente beba até que você não consiga beber mais. A árvore, se ela simplesmente bebesse no limite da sua cota, bem, ela iria ficar sempre na seca. Esse é o problema com os cristãos, eles não bebem o suficiente. Você tem que beber até se espalhar e deixar que outra pessoa veja. Vem, empurre para fora, tenha um testemunho, entregue-se a Deus, creia, saia, reclame a promessa de Deus, entregue-se a Deus, creia, entregue o teu caminho ao Senhor e Ele vai fazer acontecer o que você quiser. Bom, para começar, ele fala ali, né? É para isso que é essa reunião. Eu creio que a gente vem aqui também para se alimentar, né? Em cada reunião que a gente vem aqui, a gente vem para mais beber, se alimentar, para que os nossos frutos apareçam, que a gente se espalhe e que o mundo lá fora perceba o que nós temos. Eu creio que esse trabalho que a gente está fazendo de ler a mensagem é para buscar mais, está sempre explorando mais, tirando o melhor de nós. Deus tentando tirar o melhor de nós. Eu creio que seja isso. Parabéns. Para mim, isso é um princípio extraordinário. Isso é um princípio. Isso aqui é uma coisa impressionante. Obrigado. Isso resume as reuniões que vocês estão fazendo, reúne essas reuniões, resume os cultos domésticos em casa que vocês fazem, porque nós precisamos entender uma coisa que nós não paramos para pensar. Nós somos vigiados uns pelos outros todos os dias. E nós caímos ou levantamos no conceito uns dos outros pela qualidade de vida que mostramos. Às vezes coisas pequenas acontecem ao nosso redor e a gente está perdendo crédito e não percebe. E nessas coisas pequenas, alguns aproveitam a oportunidade e estão ganhando crédito. De onde vem esse crédito? Porque passou tempo bebendo água. O que vai vir para fora é mais amor. Não mais ódio, mais amor. Não mais impaciência, mais paciência. Não mais um temperamento explosivo que diz tudo que pensa. Não, mais temperança. Vai pensar antes de falar. Porque bebeu bastante. Qual é a razão de pessoas que são espinhentas, briguentas?
Qualquer coisa elas discutem. Você já sabe, lê pouca mensagem, não precisa nem discutir nada. Porque aqui está dizendo, quanto mais eu bebo, quanto mais eu oro, mais dócil, mais manso, mais paciente, mais amoroso, mais submisso, mais resignado. É o que fazia do profeta do que ele era. Um homem que vivia constantemente lá nas montanhas com a Bíblia, orando. E quando saía de lá, um homem compassivo, misericordioso e assim por diante. Kevin, quero te escutar. Amém? Eu gostaria que essa parte aí vocês gravassem ela. Isso é um segredo para a vida inteira. Quanto mais tempo vocês passarem lendo a mensagem, lendo a Bíblia, mais vocês ficarão iguais a Cristo. Não tem outra receita. Em vez de ficar com essa maldita dessa internet, o tempo todo, perdendo tempo, deveria passar ouvindo mais tempo as mensagens do profeta. Aí você escuta ele chorando, ele rindo, ele gritando, ele sendo mais calmo, e vida está entrando. Usa essa tecnologia pela maneira certa. Aí o resultado é uma pessoa que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, todo mundo quer estar perto dela, porque é uma doçura nela. Isso é Bíblia, acabamos de ler um tremendo, um princípio extraordinário. Diz o Mumbana, se a árvore beber água só o tanto que ela precisa, ela não vai dar folha. Você só lê 2 parágrafos por dia. Foi só o tanto para você se manter vivo. Mas ler metade, ou a mensagem inteira, eu leio a Bíblia todo dia, de manhã, de tarde, de noite, vai vir para fora. Como é que vem? Mais folha, mais flor, mais fruto, é automático. Havia uma mulher que disse assim, Mambana, como é que eu posso dominar meu temperamento? Ele falou, leia mais a Bíblia e ore mais. Lá, Kelvin. Pois não? Seu nome? De onde é que você vem? Prazer, meu nome é Kevin. Precisa de um pouco de água, alguém me dá um pouco de água? Eu estou precisando de água. Deus abençoe a todos. De água aí. Bom, realmente é Deus em seu povo mesmo. Não era só um homem agora, Deus em sua igreja, todos unanimes em um só corpo. O meu destaque está na página 7, no parágrafo 27. Amém? Amém. Agora, eu quero ler apenas um texto da Escritura aqui. Então você pode vir toda a tarde agora receber o seu cartão de oração. Esteja em espírito de oração. Quantos vão orar pela reunião agora? Deixe-me ver suas mãos. Agora, esta é a sua reunião, amigos, e estamos aqui para tentar ajudá-los em tudo o que pudermos. E eu percebo que essa unção, eu não tenho nada a ver com ela. Ela vem por si mesma. Se não vier, eu saio da plataforma. Eu não ficaria aqui de jeito nenhum. Obrigado. Porque as declarações e afirmações que eu faço tem que haver um ser sobrenatural aqui para realizá-las. Um homem não pode fazer isso. Então aqui, nós somos o culto. Ele fala aqui no parágrafo 48 também. Sobre a atitude. A atitude que devemos ter num culto. Observe. Quando... Estou tremendo demais. É mal, eu também tremo. Vamos lá. Tá bonito, tá bem legal. Quando Deus está fazendo algo aqui... Deixa eu daqui, eu consigo segurar a mensagem. 48. Observe, quando Deus está fazendo algo aqui na plataforma, essa é a sua atitude, para você que está aí também. Então, nós temos que entrar na mesma atmosfera que o pastor deve estar, para nós ter um novo nascimento, para nós beber dessa fonte. E você crê nisso, e enquanto está sendo feito aqui na plataforma, lembre-se, se você crer de todo o teu coração e não duvidar em seu coração, eu lhe asseguro que Deus vai expor e declarar quem é você e te levantar do edifício, isso mesmo, da sua cama, maca ou de onde você estiver. Então, com as pessoas com qual nós andamos, nós estamos mostrando quem nós somos. Nós estamos vindos aqui para extrair da mensagem, para beber dessa fonte. Assim como o cedro, ele vai primeiro lá na fonte, a palavra,
a mensagem, estamos nos buscando dessa fonte todos os dias. E também ele fala no parágrafo 2 aqui, que eu achei muito interessante. Aqui, então eu li do começo aqui. Então muitos deles, é claro, não têm ideia do que é um dom. A Bíblia diz: ele subiu às alturas e deu dons aos homens. E tudo o que fazemos deve estar estritamente na Escritura. Se não tiver uma base na Escritura, então não é certo. Mas qualquer coisa que for baseada na Escritura, você pode dar ouvidos. E se é Deus, Deus dará testemunho. E se não for Deus, então Deus não vai dar testemunho. Apenas os homens vão testificar, mas Deus não. Mas se é Deus, o próprio Deus vai dar testemunho. Amém. Então, esse é uma grande lição para nós. Se um pastor está pregando, nós devemos ver nas Escrituras se está de acordo. Porque a palavra é a semente original. Vai gerar mais vida a nós. Vai nos dar vida. E isso que me deu essa vida aqui. Me dá a alegria de vir aqui e compartilhar isso com vocês. Amém. Obrigado, irmão. Amém. Glória a Deus. Isso é uma coisa muito grande, né? Se é Deus, Deus dará testemunho. Se não for Deus, Ele não vai dar testemunho. Apenas os homens vão testificar, mas Deus não. Mas se é Deus, o próprio Deus vai dar testemunho. Tainara, eu quero que você fale em seguida, depois a Tainá, para nós terminarmos. Uma coisa muito importante, eu gostaria de aproveitar esse parágrafo que o Kelvin disse. A Ana Heloísa e o Kelvin disseram a mesma coisa nesse ponto. Essa mensagem é a revelação de Deus em carne humana. Então, quando Ele está lidando com as almas das pessoas, Ele está mostrando para nós o quanto Deus conhece a nossa vida. E essa unção era a presença de Deus ali, mostrando que a divindade tinha descido. Então você sabe que existem 7 seres em Apocalipse. O que revela os 6 é o 7º. E o 7º é Deus na pele desse homem. Tainara, por gentileza. Deus abençoe. Amém. Bom, basicamente a Nana falou 90% do que eu ia dizer. Não, vocês copiaram. Mostra outro. Mas eu vou completar o que ela disse, porque se nós temos a semente de Cristo, nós temos sede de Cristo. E o irmão Brana fala aqui no parágrafo 33, no finalzinho, que se eu lhe disser que eu nasci do Espírito de Deus e o Espírito de Jesus Cristo está em mim, você vai esperar que eu faça o que ele fez e haja como ele agiu. Este é o seu Espírito operando através de um ser humano. Quanto mais nós bebemos dessa fonte, mais nós vamos manifestar as obras de Cristo. Eu lembro que na mensagem Sedentos por Vida, as primeiras páginas me chamaram muita atenção, que é quando o irmão Brana fala sobre que a coluna de fogo se dividiu e está em nós, em partículas. Porque aqui nessa mensagem, o que eu pude identificar é que o irmão Brana, ele cita muito sobre... Não é que ele cita sobre ele, de uma forma humilde, ele está mostrando que Deus estava nele. Que ele mostra as obras de Jesus Cristo e ele mostra as mesmas obras nele. Que ele fala ali sobre a mulher samaritana e depois ele começa a falar como ele agia no púlpito com os discernimentos de coração. E eu vejo que Deus está na gente formando uma unidade, porque antes era um homem ungido, agora é um povo ungido. Então, quando nós estamos juntos aqui, é onde que há uma atmosfera mais... Há uma grande atmosfera, onde enfermos são curados, onde a gente sente... Quando a gente faz as reuniões do Morro do Meio, o irmão Flávio citou isso e eu concordo com ele. Parece que quando a gente está lendo as mensagens junto, é uma atmosfera muito diferente do que lá em casa, porque nós estamos unidos ali. É como uma parte do corpo, além de uma parte, mais que uma parte, tipo, o corpo inteiro. E estamos manifestando a unidade de Cristo juntos. Amém. Deus abençoe.
Um pregador me ajudou a ver uma coisa que por anos eu não entendia. Por anos eu estava tentando encontrar uma resposta que pudesse me convencer. Você sabe que o Umbanda, por mais de 30 e tantos anos, viajou o mundo 7 vezes, fez milhares de campanhas, milhares de pessoas foram curadas. E ele pregou a um povo que tudo que esse povo pôde captar foi a cura divina e mais nada. Ele pregou e ele dizia: eu sei que vocês não estão entendendo, mas essa super raça agora, essa super igreja, é essa igreja que está captando o mistério que estava por trás da vida dele. E nós somos a gente que não viveu os dias que ele viveu, nós não vimos ele operar, mas cremos naquilo que aquela gente não conseguiu crer. Nós estamos captando o mistério de que Deus estava em carne humana sem estar lá. Nós, com essa fé que nós temos, se nós estivéssemos lá, que grande coisa seria. Não seria verdade? Mas a Bíblia fala: mais bem-aventurado é quem não viu, mas captou o mistério que estava escondido na pele humana. Esse é o mistério, o maior mistério da Bíblia. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele fez Adão na imagem dele. Muito bem. Mas Ele não disse o que Ele estava fazendo. Ele então cria Adão, e Adão era macho e fêmea. Adão era solitário. Ele tira Eva de dentro dele. Eva era um mistério que Adão carregava, que estava escondido dentro dele. Mas Deus também tinha um mistério escondido dentro dele, que Ele não falou para ninguém, que era a sua igreja. Que nos dias da voz do 7º anjo, Ele abre esse mistério, e isso está pela Bíblia inteira. Tainá, pode repetir o que eu falei? Deus abençoe a todos. Amém. Coincidentemente, meu parágrafo é o que elas falaram. Não. A mensagem é bem grande. Mas eu vou colocar meu ponto de vista. Que eu acho que não precisa ler, porque ela já leu que eu tinha que ler. Mas, então, aqui, sobre... Ele está falando aqui no 12 da maçã. Né, que tudo que ela precisa, nutrientes que ela precisa já está nela. Assim como a gente, tudo que a gente precisa já está dentro de nós. Tudo que a gente precisa para colocar os frutos para fora. A gente só precisa achar um canal, uma forma de chegar corretamente na fonte e beber dessa água. É aí como ele fala assim, e no parágrafo 33, né, sobre que a gente vai produzir os frutos de acordo com o que está dentro da gente. Aqui sobre o espírito ele fala que se ele fosse um pintor, se ele tivesse espírito de um pintor, ele pintaria quadros. Se ele tivesse um espírito de um mecânico, ele arrumaria carros. E então cada um, deixa eu tirar isso aqui que não precisa. Cada um ele age de acordo com aquilo que tem dentro. Então se a gente diz que tem o Espírito Santo, a gente crê que tem a vida de Cristo, então a gente tem que estar manifestando a natureza de Cristo, agindo como Ele agiu nos passos dele. Como tipo uma árvore de macieira. Ela não pode dizer que ela é um pé de laranja, que ela vai produzir laranja, porque ela não foi designada para aquilo. A natureza dela não é aquela. Então não adianta a gente querer personificar alguma coisa, que a gente é isso, a gente é aquilo, e os nossos frutos não mostrarem isso. Porque se a gente tem a vida de Cristo, então a gente tem que manifestar isso na nossa vida. Se é Deus e o seu povo, as obras deles têm que estar manifestadas na nossa vida. Então, muito bem. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Qual o seu conselho, qual o conselho que você dá para nós aqui nessa tarde, e todo mundo que está pela internet, que vai ouvir esse culto, qual o conselho que você daria para a gente produzir esse tipo de fruto? Seguir o que a mensagem nos fala. A vida de Cristo. Viver aquilo, viver o Evangelho. Quem teria uma opinião diferente da dela? Qual seria a sua opinião sobre o assunto? Levanta. Alguém, as pessoas têm que te conhecer. Você tem um nome tão bonito, das nossas loirinhas. Responde para mim. Olha, a pergunta é essa. Baseado no que ela falou,
Porque sendo uma semente de maçã, já tem tudo dentro. O que eu posso fazer para tirar para fora tudo que já está ali dentro? Ler mais a mensagem, mais a Bíblia, ouvir a palavra e sugar aquilo para tu poder manifestar tudo que tem dentro de ti. Bia, qual que é a sua opinião? Levanta. Fala que se você concorda com as duas, tem uma opinião diferente, não fica espiando. Qual a sua opinião? Muito bem, vou responder. Você é uma macieira. E dentro de você está todas as folhas, todos os frutos que um dia você vai ter. Como é que você pode produzir maçã? Dentro dessa perspectiva que nós estamos lendo. Eu estou gripada, mas repetindo tudo aquilo que o senhor falou sobre a água, como princípio, né? Então, eu acredito que da mesma forma como o Kevin falou sobre o cedro, vem através das lutas, das provas, e a gente vai colocando isso para fora, né? Aquilo que a gente crê, né? A partir das provas que a gente vai passando, eu creio assim. Heloísa, qual a sua opinião? Como é que eu posso... Eu sou uma maçã. Ainda não tem nenhuma maçã, não apareceu nenhuma em mim. Mas eu estou com uma semente aqui. Como é que eu faço para essa quantidade de folha e de fruto vir para fora? Como é que eu faço? Eu concordo com o que elas disseram, lendo mais a mensagem, mais a Bíblia, se alimentando do que eu sei que vai fazer esses frutos saírem para fora. Opa! Eu acredito que o que traz a semente de Deus para fora é a revelação da palavra, a verdadeira palavra. Amém. Alguém tem mais uma opinião? José, rapidamente, ele vai ser o último. Está tudo certo, ninguém errou em nada. Não se preocupe que todos que falaram acertaram um pouco. Tá, de acordo com, assim, na minha opinião, pelo que o profeta falou, se a árvore bebe só o que ela precisa, ela continua seca. Isso só vai sair para fora quando beber mais do que precisa, a ponto de quem está do lado de fora poder ver isso. Você está repetindo a mensagem. O que você faz? Quantas mensagens você lê por semana? Uma mensagem. Por semana? Isso. Quantas horas por dia? Meia hora. Meia hora por dia você consegue uma mensagem de uma semana? Sim. Já temos uma receita. A receita é simples. É dedicar tempo, diariamente, com leitura e oração. Sublinhar, escrever, anotar, resumir. Você está bebendo água. O resto vai aparecer. Eu não vou me tornar um filho de Deus, eu já sou. Eu já nasci para ser um crente. Dentro de mim já está isso. Eu vim ao mundo predestinado. Como é que eu faço para botar isso para fora? Você tinha a resposta? Quantas horas você passava em casa lendo a mensagem sozinha, até de madrugada? Essa era a resposta. Porque você não vai se tornar um cristão, você já nasce com aquilo. Só vai descobrir. E o que extrai para fora mais bondade, mais paciência, mais benignidade, mais santidade, é aquilo que Davi disse: eu medito na tua palavra, de dia e de noite. Eu desliguei a internet, desliguei o celular, acabei com o meu Facebook, não tenho caixa de mensagem. Só que era uma mensagem que o pastor não pode falar muito, que fica muito grosso, né? O Papa disse para nós, o Papa, o anticristo disse essa semana para o mundo inteiro: se as pessoas lessem tanto a Bíblia quanto elas leem o celular, o mundo seria outro. O Papa teve que dizer isso para nós. É a maior vergonha do cristianismo. É uma vergonha escutar o Papa dizer isso. Não precisa contar para ninguém, mas faz um exercício. Pega uma caderneta e um papel e anota quantas vezes por dia você lê o celular. E faz uma comparação, quanto tempo por dia você leu a Bíblia. E faça um exame e vê se você está atingindo algo. Não tem outra receita. Meditei na tua palavra dia e noite. Meditar significa pensar, raciocinar,
tentar memorizar, tentar guardar a todo custo. Você não está errado, só que você estava repetindo aqui. Aí quando eu perguntei quanto tempo você lê por dia, você já começou a responder. Quanto tempo você dedica para o seu violão? Por dia? Então o violão está sendo mais que a mensagem. Compreende? É que o diabo vem e enche a gente de cansaço. Mas você fica 3 horas jogando jogo de videogame, fazendo campeonato de videogame. E não cansa, queria mais. Tem mais pipoca aí? Muito bem. Vamos tomar uma aguinha? Rapidinho? Dá tempo de tomar uma aguinha e voltar para o culto. Deus abençoe. Amém, amados. O Isaías já vai cantar e o Pedro já vai fazer o culto de oração. Deus abençoe, muito obrigado. Semana que vem, essa mensagem nova aí, tá? Como é que é o título dela? Isso, ela também é extraordinária, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado, parabéns a todos. Eu estou muito satisfeito, o trabalho está evoluindo e está crescendo. Você ficou branca, mas não foi mal. Deus, é bom? Aí essa última aí, é quem, Deus, essa aí. Parabéns a todos, Deus abençoe.